Bahia encaminha acerto com o meio-campista uruguaio, Cruzeiro anuncia novo treinador e o Santos pode tirar goleiro do Corinthians. Vamos para mais um super giro de notícias do Mercadão da Bola do futebol brasileiro e internacional. O Bahia tem negociações adiantadas pelo meio-campista uruguaio Carlos de Pena do Internacional. Fora dos planos de Eduardo Coudet, o jogador de 32 anos tem treinado separado no Colorado e negocia a rescisão do contrato que vai até 31 de dezembro deste ano. O Bahia aguarda o distrato para concluir a contratação até o fim do ano. Revelado pelo Nacional do Uruguai, de Pena tem passagens pelo futebol europeu, onde defendeu Middlesbrough da Inglaterra, o Real Oviedo da Espanha e o Dinamo de Kiev da Ucrânia. Contratado pelo Internacional em 2022, ele entrou em campo pelo clube gaúcho em 102 partidas com 11 gols marcados. O Cruzeiro acertou os últimos detalhes e contratou o técnico Fernando Seabra, que já passou pelo clube. Segundo o Tempo Esportes, o profissional que deixou o Red Bull Bragantino 2 já está em Belo Horizonte para assumir o time celeste. Após a demissão do argentino Nicolás Larcamón na última segunda-feira, a SAF Celeste tinha 3 nomes na manga, mas a preferência era por Seabra, que conhece a maioria do elenco estrelado. O novo treinador já comandou o treino na tarde desta terça-feira na Toca da Raposa e prepara a equipe para o próximo jogo, válido pela Sul-Americana. Fernando Seabra tem 46 anos e chegou à Toca da Raposa em março de 2022, após deixar o Desportivo Brasil de São Paulo. Ele também tem passagens pelas categorias de base de clubes como Red Bull Brasil, Corinthians e Atlético Paranaense. De olho em novas joias do futebol brasileiro, o Grupo City está monitorando Pedro Lima, lateral direito de apenas 17 anos que pertence ao Sport. Titular com o técnico Mariano Sosso, a jovem promessa rubro-negra está na mira de grandes clubes da Europa. De acordo com o NI45, um olheiro acompanhou a final do Pernambucano no mesmo camarote que Renato Guimarães, empresário de Pedro Lima. As observações estariam acontecendo há pelo menos 3 meses. Staff do jogador visa uma venda para o futebol europeu e descartaria um possível empréstimo ao Bahia, que é gerido pelo grupo estrangeiro. O Grêmio constou e manifestou interesse no meio-campista Igor Gomes do Atlético Mineiro. Contudo, o clube mineiro só quer uma possível negociação se for para vender o jogador. O tricolor gaúcho tem até o dia 19 de abril para formalizar uma proposta e tentar contratar o atleta, pois é a data limite para a janela de transferências nacional. O jogador de 25 anos, revelado pelo São Paulo, chegou à equipe mineira no início de 2023. Pelo tricolor paulista, ao todo foram 168 jogos e 10 gols marcados. Ele também tem passagens pelas seleções brasileiras de base, a Sub-20 e a Sub-23. Pelo Atlético, Igor Gomes soma até aqui 49 jogos, 5 gols e 2 assistências. Falando em Atlético, o clube iniciou conversas para renovar o contrato do zagueiro Gemerson. Com vínculo vigente até o final do ano, o jogador pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe a partir do mês de julho. Após as boas atuações na final e elogios de Gabriel Milito, o Atlético sinalizou positivamente para o início das tratativas contratuais. Gemerson foi revelado nas categorias de base do próprio Galo e passou a atuar com frequência na equipe profissional a partir de 2014. O zagueiro foi campeão da Recopa Sul-Americana e da Copa do Brasil como parte importante da equipe. Em busca de reforços para a temporada, o Goiás tem interesse na contratação de Alexandre Pato, ex-São Paulo. Com apenas 55 jogos oficiais nas últimas 4 temporadas, Pato dificilmente terá espaço na elite do futebol brasileiro. O atacante é sondado por equipes da Série B e entre os clubes que analisam a situação está o Esmeraldino. Pato atualmente está com 34 anos e soma passagens por clubes como Inter, Milan, Chelsea e Corinthians. O Goiás também tem interesse em outros jogadores como o zagueiro Caetano do Corinthians e Alex Teixeira, que está livre no mercado. O Palmeiras está projetando uma possível saída de Piquerez para o futebol europeu e, diante disso, tem interesse em Enzo Dias, do River Plate. As informações são no portal RTI Sport. O jogador é um dos grandes destaques da equipe argentina e vem chamando a atenção de muitos clubes no mercado da bola. Ainda de acordo com a reportagem, a multa rescisória do atleta de 28 anos é de 10 milhões de dólares, cerca de 50 milhões de reais da cotação atual. O River Plate se protege no contrato, haja vista que o lateral esquerdo tem vínculo com os argentinos até 2026. Entretanto, o fator financeiro pode pesar bastante numa possível transferência. Por outro lado, o meio-atacante John pode deixar a equipe paulista em breve. Segundo informações dos jornalistas Pedro Marques e Gabriel Sá, o jogador negocia com o Red Bull Bragantino uma transferência por empréstimo. John tem contrato válido na academia de futebol até dezembro de 2027, mas não vem recebendo muitas oportunidades e a chegada de Rômulo deve fazer o Verdão liberá-lo para o Massa Bruta. Até aqui, o meio-campista disputou 41 partidas pelo profissional do Alviverde e deu uma assistência.
Neste momento, as conversas são positivas para um acerto. O Criciúma tem acerto encaminhado com o atacante Arthur Kaique, que pediu para deixar o Sport. O atleta não vem recebendo muitas oportunidades e não esteve presente nem entre os reservas na decisão do estadual diante do Náutico na Arena de Pernambuco. O atacante de 31 anos chegou no Sport no início do ano, onde fez 11 jogos, 2 gols e uma assistência até aqui. Antes, esteve por 3 anos no Japão defendendo o Kashima Antlers e por lá fez 78 jogos, 22 gols e 7 assistências. Em Santa Catarina, Arthur Kaique já defendeu Figueirense e Chapecoense durante as temporadas de 2013, 17 e 18, respectivamente. A Chapecoense anunciou oficialmente a contratação do volante JP Galvão, de 22 anos, que pertence ao Botafogo, e firmou vínculo de empréstimo com a equipe alviverde até 30 de novembro de 2024. O atleta foi formado nas categorias de base do Vasco e em 2022 passou a defender o Glorioso. Na última temporada, ganhou espaço no elenco principal do time alvinegro, tendo a oportunidade de disputar a Série A do Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. Recentemente, JP Galvão estava emprestado ao Inter de Limeira e pela equipe paulista atuou em 10 partidas no campeonato estadual. Ele também pode atuar de lateral direito. O Fluminense solicitou o retorno do meia Iago Ferreira, que estava emprestado para o Nova Iguaçu. Seu vínculo de empréstimo ao time da Baixada ia até setembro, mas já havia um acordo para que o retorno ao tricolor fosse antecipado. O jogador de 22 anos foi um dos destaques na campanha do vice-campeonato carioca do Nova Iguaçu. Contudo, sua permanência no tricolor carioca ainda não está definida. Isso porque Iago tem vínculo somente até o final da temporada e no meio do ano já pode assinar um pré-contrato com outras equipes. Ele também vem recebendo contatos de outros clubes brasileiros. O Santos busca um goleiro para ser titular na Série B do Brasileirão e tem interesse em Carlos Miguel, do Corinthians. O arqueiro tem mais de 2 metros de altura, é reserva e busca uma oportunidade para ser titular em outra equipe, visto que dificilmente tomará a posição de Cássio no Corinthians. O arqueiro é muito prestigiado perante o torcedor corintiano. Para muitos, ele já poderia ser titular no lugar de Cássio, que vem tendo algumas falhas visíveis nos últimos jogos. Carlos Miguel, que atualmente está com 25 anos, chegaria com moral na Vila Belmiro e João Paulo teria uma concorrência de peso para o restante da temporada. Outro jogador que pode deixar o Corinthians é o volante Paulinho. Em reta final de contrato com o Alvinegro, o jogador recebeu sondagens de clubes da Ásia interessados em contratá-lo. A consulta mais sólida foi do Japão, mas também houve procura por parte de equipes da China, onde ele já atuou, e também dos Emirados Árabes e do Catar. Paulinho completará 36 anos em julho e não cogita aposentadoria neste momento. Pessoas próximas ao volante acreditam que ele ainda possa atuar por mais até 2 temporadas. O veterano aguarda a diretoria do Corinthians para decidir seu futuro. O clube tem vínculo com o atleta até o fim de junho e ainda não o procurou para discutir uma renovação. O Fortaleza acertou a contratação do meio-campista argentino Emmanuel Martinez, de 29 anos, que estava no América Mineiro. De acordo com o Diário do Nordeste, o argentino assinará um contrato definitivo com o Leão do Pici, válido até julho de 2027. Emmanuel Martinez estava na mira de várias equipes do futebol brasileiro e defendia o Coelho desde 2022. No período, ele anotou 1 gol e deu 9 assistências em 66 partidas. Por outro lado, o Fortaleza vai devolver o lateral esquerdo Tauan Lara para o Internacional. O motivo foi que o jogador abriu uma live na noite do último domingo ao som de funk, um dia depois do vice do estadual do tricolor do Pici. Tauan entrou em campo apenas uma vez com a camisa leonina na derrota para o Maranhão pela Copa do Nordeste. Antes de chegar no Fortaleza, Tauan já estava afastado do elenco principal do Internacional após se reapresentar acima do peso. E falando em Inter, o clube fez uma sondagem pelo zagueiro Adrielson, que está no Lyon da França. Contratado pelo clube europeu junto ao Botafogo no final de 2023, o brasileiro vem recebendo poucas oportunidades na Europa. O zagueiro de 26 anos ainda está se adaptando e participou de apenas 3 jogos até o momento, com apenas 50 minutos em campo. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o Lyon teria pedido cerca de 7 milhões de euros para negociar o defensor. A negociação, contudo, é considerada muito difícil neste momento, de acordo com a revista Colorada. Por outro lado, o Internacional anunciou a contratação do goleiro Fabrício, destaque do Nova Iguaçu no vice-campeonato do Carioca. O jogador chegou nesta segunda-feira a Porto Alegre para realizar os exames médicos e se apresentar ao clube, onde terá contrato até o final de 2024. O experiente goleiro de 38 anos, inclusive, já foi regularizado no boletim informativo diário da CBF e está livre para estrear pelo Colorado. Após o primeiro jogo da final do Carioca, o goleiro já havia confirmado que as negociações estavam avançadas para que defendesse o Colorado. Na Europa, a Juventus encaminhou a contratação do meia Felipe Anderson da Lazio. De acordo com o jornalista Fabrício Romano, o jogador brasileiro reforçará a velha senhora a partir da próxima temporada.
Felipe Anderson deve se juntar ao gigante italiano sem custos, visto que seu contrato se encerra em junho deste ano. Ainda segundo o jornalista, o jogador e a Juventus estão resolvendo detalhes finais para a transferência. Cria da base do Santos, o meia brasileiro é um dos destaques da Lazio na temporada 2023-2024. Em 43 jogos disputados, Felipe Anderson acumula 3 gols e 7 assistências. Essa é a segunda passagem de Felipe Anderson pela Lazio. Ao todo, o jogador soma 317 partidas com a camisa do clube, com 56 gols marcados. Então, rapaziada, esse aí foi mais um super giro pelo mercadão da bola do futebol brasileiro e internacional. Deixe nos comentários suas opiniões. Não se esqueça de deixar o seu like, que é muito importante. Compartilhe o vídeo com os amigos. Sigam as redes sociais do canal, os links estarão na descrição. E se não for inscrito ainda, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Esse vai ficando por aqui, espero que tenham gostado. Tamo junto e até o próximo.